Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fernando Moraes, professor de História, e nós estamos na live do Twitch, essa plataforma de lives, uma plataforma maravilhosa, na qual eu já dei para o História em Tudo. Eu só preciso configurar aí os videogames aqui, né, no notebook, mas eu quero dizer para vocês que eu também vou jogar, ensinando ou conversando sobre história com vocês, né? Essa live, gente, tô olhando um pouco para o lado por causa do tablet, é verdade? E essa live, com muito orgulho, eu quero falar desse filme maravilhoso que chama Stigmata. Esse filme eu estou passando também para o YouTube, né? Esse filme eu já falei na página do História em Tudo, que é um filme maravilhoso, um filme espetacular, um filme que eu acho que não é muito conhecido aqui no Brasil. E de primeira, muitas vezes a pessoa, então, ela evita de assistir esse filme, né? Porque, na verdade, ela fala, então, de Jesus e ela fala, então, de exorcismo. Muitas vezes a pessoa que muitas vezes os conservadores não conseguem assistir esse filme, mas é um filme maravilhoso, é um filme que nos traz muitas mensagens de libertação e até de estudo, é verdade? Eu falei desse filme aqui, o Stigmata, eu acho que há uns 3, 4 anos atrás, e ele chegou em 3.000 visualizações lá no YouTube. No tempo em que eu colocava algumas imagens no meu lado, não tinha o Twitter ainda, e agora então eu tenho o prazer de falar de filmes, mas de um jeito diferente. Um filme então, ou melhor, um vídeo com imagens melhor, uma coisa mais estruturada, né? Eu quero falar para vocês também que vocês estão vendo o cachorrinho aqui que é o Ferzinho. O Twitter, gente, pelo menos na minha versão, que eu já disse, é uma plataforma de lives, e a gente pode pegar alguns animais de estimação, não é verdade? E aí, para mim, o painel é um pouco fechado, eu não posso mexer muito ou configurar nesse animalzinho, mas é um animalzinho que você vai dando ações para ele e ele vai jogando com você, e é um meio também que o pessoal usa para ganhar dinheiro. Então, quando tiver mais seguidores no Twitch, eu ativo para vocês, tá? Eu quero, mesmo que é um vídeo gravado, gente, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, ou no chat de transmissão, ou aqui nos comentários do YouTube, como que está a gravação. Porque todos os vídeos que eu, então, transmito, ou eu gravo, eu gosto de ouvir a minha voz e ver como que está o áudio da live, né? Ou do vídeo. Então, se o som tiver ruimzinho, coloca aqui na chat ou coloca nos comentários do YouTube aqui, para então chegou. E aí, cara, eu acho que o áudio está um pouco alto, mas vamos lá, né? Depois você me fala, por gentileza, como que está o áudio aqui, e já vamos começar a nossa live, né? Essa live, gente, as minhas lives, pelo menos de filme, eu não passo de 1 hora. Muitas vezes é de uns 20 ou 30 minutos aqui. Maravilha, Will, muito obrigado, viu? Eu não passo de 1 hora para não ficar cansativo, né? Então, gente, como de costume, vamos primeiramente para a história do filme e depois as suas reflexões e os seus comentários, né? Esse filme, o Stigmata, ele surgiu, se não me engano, no ano 99, ainda que é um ano, tinha muitas superstições, né? O pessoal achava que o mundo ia acabar e tal. E tem alguns filmes, se não me engano, até um que chama Guarda Schwarzenegger, sobre um filme apocalíptico, que o pessoal achou que o mundo ia acabar, foi tudo lançado no ano de 99. Posso até trazer para vocês. Eu não estou lembrado qual o nome do filme do Arnold Schwarzenegger, né? Que ele faz dentro de uma igreja e o demônio acaba atacando ele. Mas vamos falar desse filme aqui. Esse filme, gente, é o Stigmata.
É um filme, então, que ele conta a história, obviamente, fictícia da Frank, que é uma mulher linda. Eu sou apaixonado pela beleza dela. E eu não sabia, mas ela virou, depois desse filme, uma das maiores atrizes de Hollywood, principalmente em série. Eu assisti uma série depois dela chamada Medium, que ela é uma médium, ela vê espírito e tal, e ela é delegada ou ela é ajudante do FBI nos Estados Unidos. E conta a história dela. Então é o seguinte, nos anos 90, tem uma Nossa Senhora, uma estátua da Virgem Maria, que ela chora sangue aqui na América do Sul. E o Vaticano, então, tem uma equipe de detetives na vida real também, obviamente, que qualquer fenômeno que acontece, eles mandam, então, o pessoal analisar esses fenômenos. E o pessoal do Vaticano prefere, então, que simplesmente não chama a atenção deles, né? Então, esse Andrew, que eu acho que é o único filme que eu vi a atuação desse cara, que eu também gostei muito da atuação dele, ele é... O Vaticano manda ele a investigar sobre, então, o que acontece com essa Virgem Maria que chora sangue. Beleza. Só que a Frank, que é essa mulher, ela é ateia, ela tem um salão de beleza, ou melhor, ela ajuda a amiga dela no salão de beleza, e ela começa a sentir os estigmas de Jesus. Os estigmas de Jesus, gente, é um fenômeno muito polêmico, não apenas na Igreja Católica, mas no mundo mesmo, onde então que a pessoa do nada, de forma misteriosa, ela tem os estigmas de Cristo. Obviamente que mais tarde eu vou mostrar para vocês, os estigmas geralmente acontecem na testa, por causa, eu estou explicando para vocês entenderem melhor, a coroa de espinho, nas mãos, nos pés, no peito, onde então tem o lance da história a lança do destino. Qualquer dia eu vou contar, eu vou fazer um vídeo, eu vou montar um vídeo contando as relíquias da Igreja Católica, entre elas tem uma que chama a lança do destino, onde o soldado comprovou a morte de Cristo no peito, nas costas, onde que ele foi chicoteado, torturado, é verdade, nas mãos, nos pés, na testa, nas costas, no peito, né? É isso mesmo. E então, na Semana Santa, essa menina ela começa a passar por essas situações terríveis, né? Essa imagem aí, onde que ela está no metrô, você pode ver que ela está segurada em 2 cabos de segurança, porque ela estava sentindo o chicote estralar nas costas dela, tá? Isso começa a chamar a atenção do noticiário de Nova York, e o pessoal do Vaticano começa a pegar o Andrew, que é o detetive oficial do Vaticano, e manda então lá investigar essa menina. Porque ele não quer nada escandaloso, que não chame a atenção. Beleza. Só que aí, o que acontece, gente? Nesse lance, nós temos o quê? Nós temos, há muito tempo atrás, na história desse filme, tem uma equipe de padres, sem o conhecimento do Vaticano, que estava traduzindo um evangelho chamado de Evangelho Proibido, que para eles era o evangelho, então, escrito pela própria mão de Jesus. É um evangelho que agora ele está em Gênesis. Se eu não me engano, no Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, quer dizer, tem o Antigo e o Novo Testamento, né? Não sei se eu confundi os nomes. Então, no Gênesis, é o evangelho que fala assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem falando do meu nome, ali eu estarei. Levante uma pedra e lá me encontrarás. Não precisas de igreja de templo ou igrejas de madeira para você, então, me procurar. É um evangelho maravilhoso, gosto muito desse evangelho. E então, o Wendell descobre que
quando nessa Semana Santa, o espírito de um dos padres que estava traduzindo esse evangelho começa a se manifestar na menina. Um dos líderes do Vaticano, com medo então, porque esse evangelho poderia então destruir a Igreja Católica no filme, manda então, ou ele mesmo vai atrás dessa moça e colocar um fim na história. E essa cena que vocês estão vendo é uma cena muito marcante para mim, que ela está com o espírito manifestado e ela começa a escrever em aramaico. A aramaico era então a língua de Cristo, é uma língua que não existe mais. Eu até sabia o nome dela inteiro, que os historiadores chamavam, né? Dialeto aramaico, alguma coisa ocidental, oriental, alguma coisa assim, eu não estou lembrado. E ela começa então a falar para o padre sobre o evangelho que ele estava traduzindo. Estou falando do espírito do padre que estava na menina. Pois bem, gente, passado uma semana, a menina tem todos os seus estigmas, e tem uma cena muito marcante também, que na minha hipótese seria mais ou menos às 6 horas da tarde de uma sexta-feira que Jesus morre. Ela começa a levitar, imitando então a crucificação de Cristo, e ela desmaia. E ainda que o padre disse para o colega dele, que ele tinha um colega no Vaticano, que isso acontecia com os estigmatizados, e é verdade, que depois eu vou contar para vocês. Vocês estão vendo essa cena? Vocês estão vendo uma cena do exorcismo, onde que os líderes religiosos está tentando tirar, então seria o demônio do padre que está no corpo dessa mulher. E aí então o filme acaba, então simplesmente o final é do jeito que você imaginar. Porque depois desse exorcismo, a mulher desmaia e simplesmente aparece um padre imenso da igreja e está lá o padre, que é o Andrew, né, com a mulher no colo de túnica branca, e a mulher começa a andar e ela começa então a simplesmente a circular naquele pátio. Então, pode ser uma morte, pode ser libertação, do jeito que você quiser, o final ele é bem ambíguo, não é verdade? Então, gente, é um filme que ele é muito bem feito? Não é, ele não é muito bem feito, mas ele é um filme então, que me marcou pelas suas reflexões, que ainda que eu me lembro, nessa época, eu acho que eu assisti ele em 2007, 2008, e eu fiquei louco ainda, gente, porque simplesmente falava desse evangelho. Então, eu sempre estudei o cristianismo, eu não sabia dessa informação, sabe? Quando você é meio ingênuo, você vai atrás então, né? Então, vamos dar uma conversada. Vamos conversar um pouco, gente, sobre, então, os estigmas de Jesus, né? Primeiramente, gente, nós temos aí a imagem de Jesus crucificado, que eu peguei do filme da Paixão de Cristo. Gente, essa imagem aqui, obviamente que eu não sou mestre em crucificação, eu não sou mestre em cristianismo, eu estudo há muito tempo em cristianismo, mas eu posso falar como historiador, um historiador que é apaixonado pela história, principalmente pelo cristianismo, é uma imagem real da crucificação de Cristo. Infelizmente, ele morreu de uma forma impactante. Ele teve várias partes do seu corpo em carne viva. E ele morreu das mais terríveis sofrimentos que uma pessoa poderia ter, né? Então, lembrando, gente, que todas as chagas que Jesus teve na crucificação então na testa, nas mãos, no peito, nos pés e nas costas. Só que aí, gente, o que acontece? Lembrando que os estigmas, gente, eles aparecem do nada, vamos dizer assim. Eles aparecem misteriosamente. E quem levam esses estigmas, quem recebem os estigmas, os católicos me falaram que é uma graça, obviamente, você receber os estigmas, que é uma mostra de fé.
Perdão. Como que eu posso te falar? Sair da minha linha de raciocínio, né? A pessoa recebe do nada, ela recebe misteriosamente. Quem recebe esses estigmas, voltando ao raciocínio aqui, são os estigmatizados. Então, ao longo da história, obviamente, desde a crucificação do Cristo, você tem o primeiro, que é São Pedro, você tem São Francisco, que eu vou falar um pouco dele, você tem, então, vários santos, como Rita de Cássia, que receberam esses estigmas. No filme, gente, tem uma polêmica falando, então, que quem só recebe a crucificação são os fiéis. Eu estava vendo no Google, eu fiz uma pesquisa no tempo que eu fiz o vídeo para o Story Todo no YouTube. Fala então que teve uma feiticeira, foi uma pena que eu não coloquei ela aqui, que o que acontece com a mulher, eu estou falando da Frank, no filme acontece com ela, até que a mulher, a feiticeira, desmaia na cama, né? Ou bruxa, desmaia na cama, e ela exala então um cheiro de jasmim. Foi a mesma coisa que aconteceu com a mulher do filme. E tem gente que fala que foram fiéis. Então, pelo menos no meu pouco conhecimento, gente, você tem uma lista de fiéis, uma lista de cristãos que receberam esse estigma, e uma mulher, então, que era, vamos falar que era pagã, e ela também recebeu esse estigma, né? Você está vendo aí um dos padres mais polêmicos da Igreja Católica, que é o Papa Pio, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Papa Pio, eu tenho até um filme dele aqui, eu poderia até comentar, né, sobre o filme dele. Foi um padre que aconteceu muitos fenômenos, né, quando ele era vivo, né, ele já morreu. O Papa Pio, gente, é o seguinte, você pode ver que tem as chagas das mãos, né, quando ele está fazendo assim, são os dois furos. Tem gente, então, fala que quando esses estigmatizados recebem os estigmas, tem gente que que sente um cheiro muito forte de odor, e tem outras pessoas que exalam perfume. Ele recebe, gente, nas mãos, nos pés, e olha só que interessante, hein? O Papa Pio, então, ele tinha um estigma de cruz no seu peito. Ele é um dos estigmatizados que eu trago para vocês. Nós temos aqui também São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que nasceu em 1182, morreu em 1226. Ele, então, que ele traz até uma nova era na história, né? Ele e quando tem a existência dele, ele é chamado da Era do Novo Mendigo, alguma coisa assim, né? Mas vamos falar dos estigmas. Nem São Francisco de Assis, que também recebe os estigmas, você pode ver que essa imagem representa, né, os estigmas saindo do Cristo e entrando em São Francisco. Aqui foi falado então que ele recebeu os pés e as mãos dos estigmas. Eu acho que ele recebeu no peito também, porque a imagem mostra ele no peito. É verdade? Isso me lembra até até um comentário que uma menina ela colocou no vídeo do estigmado no YouTube, que é o seguinte, né? Mas a partir do momento, porque eu comentei com ela, só para você entender melhor, a imagem de Cristo, deixa eu voltar um pouco aqui, a imagem do Cristo, você pode ver então que ele está com prego nas mãos, né? Você pode ver aí na imagem, mas os arqueólogos descobriram esqueletos de crucificados e o prego estava no punho. E os médicos falaram ainda então que é muito difícil o prego estar nas mãos, porque a mão não sustentaria o peso do corpo. Então a moça falou para mim, mas como, né? Se Cristo foi crucificado no pulso, o estigma apareceu na mão. Então eu falo para vocês que seria uma hipótese. Na verdade, seria uma hipótese aí
Ah, mas sei lá, né, gente? Mesmo na mão no pulso, Deus que me perdoa, né? Voltando aqui, agora nós temos aqui, gente, uma imagem muito conhecida, que é o Chico Xavier. Ele é um dos principais médiuns espíritas do Brasil. Ele morreu em 2002. Ele é uma outra pessoa que aconteceu infinitos fenômenos na vida dele. Tá? Ele psicografava, ele falava com os espíritos, ele tinha visões. E teve um momento, eu não estou lembrado se ele falou para os seus ajudantes, né, que tinha o pessoal que cuidava dele, ele era muito doente, o Chico, né? E então, o que que acontece? O Chico estava pensando muito em Jesus, ele era muito fiel a Jesus Cristo, eu já li a biografia dele, conheço muito o Chico Xavier e o Espiritismo, um pouco, né? Vamos falar que eu manjo. E simplesmente, então, nós temos o quê? O Chico, ele chega para os seus amigos, vamos dizer, não ajudando, mas amigos, e fala, olha, meus queridos, eu recebi os estigmas de Jesus. Os pés do Chico começaram a sangrar. E esses estigmas, eu não sei se aconteceu na Semana Santa, mas ficaram durante alguns dias. E falaram, então, que a ferida, quando acontece a ferida dos estigmas, gente, ela não fecha. Ela fica sangrando 24 horas por dia. E ela solta um odor. Agora imagina, né? Que história dessas pessoas que receberam e ficaram com esse machucado. Eu só quero lembrar vocês, gente, que tem uma religião, eu não sei se é no hinduísmo, obviamente o hinduísmo não é, mas eu não sei que religião na Índia que o pessoal se mutila, o pessoal se prega no crucifixo, o pessoal segue então os passos de Jesus na crucificação, que eles acreditam que é através da dor que eles vão purificar os seus pecados. Isso me lembra também uma das hipóteses, uma das teorias de conspiração, não sei se é verdade ou não, do pessoal do Opus Dei. O Opus Dei, então, é uma parte muito conservadora, acho que é mais conservadora que a própria Igreja Católica, que simplesmente o Tom Brown, através do Código da Vinci, falava que eles se mutilavam, eles se cortavam, eles se feriram, para também purificar as suas chakras. Né? Não sei sobre essa da Opus Dei, mas tem muitas pessoas que é capaz de fazer isso. Na Idade Média também tinha isso. Né? O pessoal se mutilava aí para se sentir como Cristo ou para lavar o seu espírito dos pecados. Aí, gente, é o seguinte, nós estamos chegando quase no final da live e você está chegando agora, se você quiser que eu repita aqui tudo novamente, eu repito com o maior prazer. Eu amo falar de filmes, eu amo falar de história, eu também amo falar do cristianismo. Né? Nós temos essa imagem do estigmata, que é um ato de exorcismo, é um ritual de exorcismo. Obviamente, eu acho que você sabe o que é exorcismo. Exorcismo é uma prática para tirar os demônios que a Igreja Católica tem e também de outras religiões, né? Os evangélicos, por assim em diante. Por que eu trago essa imagem para vocês? Porque, gente, por exemplo, quando a gente estuda muito, quando a gente amadurece muito em assuntos, muitos filmes trazem uma imagem que não é bem aquilo que ele queria mostrar. Não é verdade? Nós temos, eu estou vendo que está crescendo o pessoal aqui, muito boa noite, eu sou o professor Fernando Moraes, professor de História, e eu estou aqui falando do filme Estigmata, sobre os estigmas de Jesus. Se você quiser que eu repita do filme, se vocês quiserem ter alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? Eu estou aqui quase acabando o filme, falando até um momento delicado. E ainda bem que eu virei para o meu tab, que está mostrando seguidores aqui, porque eu esqueci de um detalhe muito importante desse filme, né?
esse filme, gente, ele mostra então o evangelho de Jesus Cristo. E ainda nós temos essa imagem que os líderes, os chefões do Vaticano não queriam então que simplesmente o espírito do padre que estava traduzindo o evangelho proibido falasse através da música. O evangelho é aquele que é o seguinte: quando tiver uma ou duas pessoas falando no meu nome, ali eu estarei, levando uma pedra e ali me encontrarás. Não precisa de igreja de madeira ou igreja de tijolo para saber que eu estou ali. Eu estou em qualquer lugar. Então, o que acontece, né? Eu dei uma pesquisada, que esse filme, lembrando, falando que era das próprias palavras de Cristo, e até no exato momento, Jesus não escreveu nada. Na minha hipótese, como que Jesus era judeu, e ele pregava as palavras de Deus ali na sinagoga, o Antigo Testamento, né? Ele também escrevia. Só que agora não foi encontrado nada das palavras de Cristo. Esse filme, ele fala ainda no final que esse evangelho vaticano, com medo de perder o seu poder, ele joga então para o Velho Testamento. Mas, gente, não tem nenhuma evidência ainda. Infelizmente, a história de Cristo tem muita. Não vamos falar de Cristo, vamos falar de Jesus de Nazaré. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente está falando de religião. E quando a gente fala de história, a gente fala de Jesus de Nazaré. Então, não tem evidências que Jesus de Nazaré escreveu alguma coisa. Quem escreveu foram os seus discípulos, ou os discípulos dos seus discípulos, que é uma outra história que a gente pode até comentar. Então, gente, voltando nessa cena, a gente tem então os padres que não queriam que o Espírito falasse ali do evangelho proibido e mostra esse exorcismo, falando: olha, moço, na verdade você está com um demônio, as suas palavras não são importantes, porque a igreja no filme tinha medo de perder o seu poder. Só que para mim, gente, a imagem é um pouco diferente, simboliza uma outra mensagem. O que simboliza? Simboliza o seguinte: muitas vezes, até hoje, os líderes religiosos, não importa a religião que seja, tem sempre alguns que usam a manipulação do medo. Olha, você não pode estudar isso, senão você vai para o inferno, você não pode estudar aquilo, ou você pode excomungado. Isso me lembra até um filme que chama O Nome da Rosa, que eu quero comentar aqui também. Então o pessoal simplesmente usa esse meio para manter o conhecimento longe dessas pessoas. E muitas delas respeitam as regras dessas igrejas. Só que, infelizmente, no meio dos líderes religiosos, nós temos aqueles líderes ali que são sem vergonha, né? Eu nunca esqueço uma vez, gente, que eu estava na piscina, no aniversário eu acho que era Natal, perdão. E então, tava um monte de parente na piscina e tinha uma parente minha lá que ela servia à igreja. E estava muito quente, gente. E estava para dentro quase 7 horas da tarde ali, da noite, e ela ficou com medo de então, de perder a missa. Ela ficou com medo, né? E ela resolveu então, eu falei para ela não fazer isso, mas ela ligou para a secretária da igreja falando: olha, tá muito quente. Ela falou dessa maneira. Eu estou falando isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela falou com a secretária da igreja: olha, eu estou numa piscina e está muito quente. Será que é pecado eu faltar no culto hoje? Será que eu vou para o inferno se eu faltar do culto? Imagina então, velho, a cabeça da secretária querendo pular numa piscina e tem uma mulher pedindo autorização para ela, ou pedindo uma opinião, ou sei lá, de cair fora da piscina ou não. Enfim, obviamente a secretária falou que seria pecado mortal e a minha parente, ela foi na igreja. Então, gente, tem muitas pessoas que são sem vergonha, vamos dizer, principalmente aqui no Brasil, e simplesmente aproveitando que o pessoal não estuda a sua própria religião,
que muitas dessas pessoas, por exemplo, se é cristão, isso é para qualquer religião da gente, mas quando a gente está falando no cristianismo, ao invés da pessoa ela ler ali o Novo Testamento, ou ela der as dúvidas com as palavras de Cristo ali, ou com o que Cristo falou, com o que Cristo ali simplesmente praticou, não. Ela vai pedir autorização por alguns líderes religiosos. E muitos desses líderes, gente, são líderes que simplesmente, então, que como que aproveita que a pessoa é uma pessoa que ela é manipulável, então ele faz a sua vontade. Então, essa imagem do exorcismo representa para mim o que? A manipulação do medo. Muitas vezes a pessoa, então, para ela fazer o que o líder quer, ou simplesmente para deixar a pessoa no seu lugar e não incomodar o líder religioso, coisa e tal, ela fica jogando a manipulação do medo. Olha, se você assistir aquele filme, você vai para o inferno. Se você jogar aquele jogo, você vai para o inferno. E as coisas não são por aí. Então, gente, eu peguei essa imagem para mim, né? O exorcismo, que é, então, muitas vezes, isso, gente, também não seria apenas das religiões, mas também são de outras partes, assim como na política. Ao invés, gente, eu que sou professor de história, muitas vezes, ao invés da pessoa ela estudar história, ela estudar política e saber termos como comunismo e tal, não. A pessoa ela vai tirar a sua dúvida em uma pessoa que não sabe sobre história, ou até sobre um líder político que muito menos sabe. Então a pessoa ela prefere acreditar em pessoas que não são especialistas do que uma pessoa que é especialista. Ela prefere acreditar em WhatsApp, ela prefere acreditar em pessoas que não têm conhecimento, e a gente que é professor é ignorado. Então, gente, estude sempre, vai tirando as suas dúvidas, tá? Leia os livros se você quiser, livros que te ajudem a ter uma vida melhor, que construa algo bom na tua vida. Não dependa de pessoas. Isso eu estou falando, gente, no modo mais respeitoso do mundo, tá? No modo em que simplesmente, gente, você, como que eu posso falar? Para você seguir na tua vida e não ser manipulável. Aquela pessoa que é limitada, ou melhor, aquela pessoa que sempre acredita em WhatsApp, que não estuda, é a mais manipulável. Então eu agradeço de coração vocês, e esse filme é maravilhoso, na verdade. Se você não assistiu, pintou uma curiosidade, vai lá assistir, eu sei que você não vai se arrepender. Abraço, até mais pessoal, tudo de bom.